Olhar para o preço na bomba de combustível virou quase um ritual de tensão para todo mundo, não é verdade? Pois é, a gente sabe que qualquer coisinha que acontece lá fora pode mexer e muito com o nosso bolso. E é justamente sobre essa pressão que a gente vai conversar hoje. Ok, então vamos direto ao ponto. Com o preço do petróleo lá nas alturas no mundo todo, por causa de conflitos, instabilidade, a grande pergunta é: por que essa explosão de preços ainda não chegou com tudo aqui nas bombas do Brasil? Tem um motivo para isso, e olha, ele é bem complexo. Vamos começar com um número que já ajuda a explicar bastante coisa: R$ 1,22. De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, essa é a defasagem, ou seja, o quanto o preço da nossa gasolina está atrasado em relação ao que se paga lá fora. E isso, gente, é só o começo. Agora segura essa. Se na gasolina a coisa já é séria, olha o número do diesel. A defasagem chega a absurdos R$ 2,74 por litro. Isso coloca uma pressão, assim, gigantesca na nossa economia. E a gente já vai entender o porquê. Para a gente entender de onde vem toda essa pressão, a gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo no cenário global. O que acendeu o estopim para essa escalada de preços foi a piora de um conflito geopolítico lá no Oriente Médio. O que essa linha do tempo mostra é a velocidade com que as coisas aconteceram. É impressionante. No dia 28 de fevereiro, o conflito esquenta e pronto, os preços disparam. Logo depois, o barril de petróleo do tipo Brent bate quase US$ 120. A OPEP+, que é o grupo dos maiores produtores, até tenta dar uma acalmada, aumentando um pouquinho a produção, mas o mercado continua uma pilha de nervos. Tão nervoso que um simples comentário do ex-presidente Trump sobre o fim da guerra já foi suficiente para derrubar um pouco o preço, ainda que ele continue bem alto, né? E aqui está o coração de toda essa tensão, o Estreito de Hormuz. Ele fica bem no meio do conflito e é uma das rotas marítimas mais cruciais do planeta. Pensa só, quase 1/5 de todo o petróleo consumido no mundo passa por ali. Qualquer ameaça de fechar essa passagem já causa um pânico imediato nos mercados e bagunça toda a oferta mundial. Certo, agora que a gente já entendeu a pressão que vem de fora, vamos trazer a conversa de volta para o Brasil. A Petrobras, que é a nossa principal fornecedora de combustível, está no meio de um baita dilema. Ela deve seguir os preços no mercado internacional ou segurar os reajustes por questões políticas e econômicas aqui de dentro. Então, a encruzilhada é essa aqui. De um lado, tem a intenção de controlar a inflação. Manter o preço do combustível baixo ajuda nisso e, claro, agrada a população, o que é muito importante, principalmente em ano de eleição. Do outro lado, tem a realidade. Se a Petrobras não acompanha os preços de fora, ela perde dinheiro. E o que é mais perigoso, a gente corre um risco enorme de começar a faltar combustível no país. Essa fala do Adriano Pires, que é um dos maiores especialistas em energia do país, meio que resume o que o mercado está pensando. Ele diz basicamente que a lógica econômica grita por um reajuste, mas que a decisão final parece estar sendo guiada por outros interesses. A versão oficial da Petrobras é que ela tem uma estratégia para absorver esses soluços do mercado internacional, sabe? A ideia é usar a própria capacidade da empresa para criar uma certa estabilidade de preços aqui dentro, protegendo o consumidor dessas variações muito bruscas. Mas a pergunta que fica é: até quando dá para segurar uma alta tão forte e que parece não ter fim? E é aqui que a gente chega no ponto mais crítico de toda essa história. Manter os preços artificialmente baixos tem um custo, e esse custo pode ser simplesmente a falta de combustível nos postos. Vamos entender direitinho como isso pode acontecer. Vamos seguir essa rota, passo a passo. Primeiro, a Petrobras vende mais barato. Com isso, nenhuma empresa privada tem como competir importando combustível. Pensa bem, elas teriam que comprar caro lá fora para vender barato aqui dentro. Ou seja, ter prejuízo. Ninguém faz isso, né? O resultado: essas empresas simplesmente param de importar. E aí o país inteiro fica dependendo só do que a Petrobras consegue produzir, o que pode não ser o suficiente para todo mundo. E os dados mostram bem o tamanho desse buraco. Lá por meados de março, o preço da gasolina vendida pela Petrobras estava cerca de 40% mais baixo que o preço internacional. E o diesel, que é essencial para o transporte de tudo no Brasil, estava com uma defasagem de impressionantes 85%. É muita coisa. E mesmo que o preço na bomba seja segurado por um tempo, o impacto acaba chegando de outras formas. É o chamado efeito cascata. O diesel mais caro, mesmo com a defasagem, aumenta o custo do frete. Frete mais caro deixa a comida no supermercado mais cara. A indústria de plásticos, de fertilizantes, tudo isso sofre. E olha, até a conta de luz pode subir se o país precisar usar mais usinas termoelétricas que queimam justamente derivados de petróleo.
Bom, diante desse cenário todo, cheio de incertezas, como é que os investidores e o mercado financeiro estão reagindo? A resposta, olha, é um pouco surpreendente. E aqui a gente vê algo que parece não fazer sentido. Apesar de toda essa confusão sobre a política de preços, o ano tem sido ótimo para os ativos de energia. O petróleo Brent já acumula uma alta de 46% e as ações da própria Petrobras subiram 40%. Isso acontece porque, no fim das contas, com o petróleo tão caro lá fora, o valor da empresa acaba subindo junto, mesmo com todos esses riscos políticos na mesa. E a gente termina com a pergunta de US$ 1 milhão. A pergunta que todo mundo está se fazendo agora. O Brasil parece estar tentando segurar uma onda gigante com um baldinho de areia. A pressão do mercado global é enorme e uma hora a conta vai chegar. A questão não é se vai ter um reajuste, mas sim quando e de que forma ele vai ser feito. Até quando essa estratégia se sustenta?